o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de violar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Malafaia questiona decisões do STF, menciona sanções internacionais e defende seu direito à liberdade de expressão, afirmando que tem sido alvo de investigações por se posicionar contra o ministro e por sua proximidade com a família Bolsonaro. Ele nega envolvimento em qualquer golpe e reforça que continuará denunciando o que considera abusos, mesmo sob o risco de ser preso. O senhor disse que acha que o Bolsonaro tem que ficar no país e enfrentar isso. Se vocês consideram que o que está ocorrendo no Brasil não é algo do Estado Democrático de Direito, por que enfrentar? Ué, como é que você tem que fazer? Você tem que enfrentar porque o Estado Democrático de Direito está sendo violado. O Alexandre de Moraes está violando o Estado Democrático de Direito. Não vamos enfrentar ele? Vamos ficar calados? A última instância jurídica do país? A última instância, você não tem onde recorrer. Vamos fazer o quê? Temos que denunciar o povo. Temos que questionar. Eu repito aqui, minha gente, pode quem quiser proteger Alexandre de Moraes. É uma vergonha. Os crimes dele estão sendo denunciados no mundo. A coisa vai ficar feia. O Brasil não pode pagar o preço por causa de um ditador. Eu tenho denunciado dizendo, cadê os outros ministros do STF? Até onde vão? Vão ficar calados vendo tudo isso acontecer? Outra, eu vou dar uma prova para você. Já que você entrou nesse assunto, eu vou provar que nunca houve golpe no Brasil. Rapidinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Prova número 1. Bolsonaro foi embora para a América. Prova número 2. Bolsonaro nomeou os comandantes militares que Lula pediu. Como é que ele ia dar golpe nomeando comandante militar que Lula pediu? 3. Lula no poder. A ABIN enviou mais de 30 alertas que podia haver baderna em Brasília. Nenhum deles falou de golpe. Tô dando outra prova. Outra, cadê as câmeras que Flávio Dino escondeu os vídeos? Isso é vergonha. Dona de casa, quebrar Brasília, que eu não concordo. A esquerda fez pior em 2006, em 2014, em 2017, ninguém foi preso. Dano ao patrimônio público no máximo é 3 anos. Dano ao patrimônio público. Não existe golpe contra patrimônio público. As pessoas entraram. Um cara agora foi condenado a 17 anos porque sentou na cadeira de Alexandre de Moraes. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? Isso é uma vergonha. Chamar um ministro do Supremo de criminoso é uma opinião ou é imputar um crime a ele, uma acusação a ele? Você quer? Então vamos lá. Já que você quer que eu detalhe, então eu vou detalhar, ok? Artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele comanda um inquérito ilegal e imoral sobre o Ministério Público. Crime. O artigo 102 da Constituição diz: função principal do STF, zelar pela Constituição. Ele não pode rasgar. Vamos lá? Artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por opiniões, palavras e votos. Tem deputado com passaporte apreendido. Olha o Daniel Silveira aí. Vamos lá? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Tem brasileiros exilados por causa de opinião. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Gente censurada. Bolsonaro tá preso por quê? Porque falou. E qual é o crime de falar? Um ministro do Supremo não pode dizer assim, você está proibido de falar. Ele não está acima da Constituição. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, quando eu digo que ele é um criminoso, eu aponto os crimes. Ou você pensa que criminoso é que mata? Ou que dá tiro? Criminoso é quem rasga aquilo que foi feito para defender. Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, julgado e ser preso pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tenho dito. Para o Alexandre de Moraes, para a Polícia Federal, na verdade, que foi quem concluiu o inquérito, as mensagens, as trocas de mensagens entre o senhor, o Bolsonaro e o Bolsonaro mostram um pouco mais do que uma simples relação de intimidade, né, entre os senhores. Então, o que se diz ali é que, na verdade, o senhor também ajudava a orientar a forma como seria atacar o Supremo Tribunal Federal. O senhor já fez vários vídeos, né, com críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o senhor só vai silenciar se ele for preso. O senhor não esperava que isso iria acontecer, de em algum momento o senhor ser alvo também dessas investigações? Deixa eu dizer para você,
O que eu converso com o Bolsonaro não é nada além do que eu falo com os vídeos. E que são colocados até aqui no Metrópolis. Não tem nenhuma conversa diferenciada. São críticas. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, que eu mostro que ele rasga a Constituição, e as falas nas manifestações. Não tem nada. Ai, meu Deus, o pastor Malafaia que orienta. Ó, fala isso ou não fala aquilo. Não, eu faço críticas ao que eles falam e elogio ao que eles falam. Se você pegar, eu critico o Eduardo. Ó, ele tá falando besteira. Tem que deixar de ser babaca. Aí eu digo, ó, o Flávio falou bem, gostei da fala. Eu tô fazendo uma análise. Gente, isso é liberdade de expressão. Que conversa é essa? Isso é agora me colocar num inquérito que fala de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, obstrução no curso do processo, sanções internacionais por conversas de amizade agora. Isso aí tem 50 dias para cá, 60 dias, né? 90 dias falando dessas questões agora. Isso é uma vergonha, gente. O que tem isso de criminoso? Onde é que você é impedido de expressar sua opinião e falar com amigos? Que papo é esse? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão é algo basilar do Estado Democrático de Direito. Agora, Alexandre de Moraes estabelece o crime de opinião. Foi ele que estabeleceu, com o inquérito de fake news, que não tem a participação do Ministério Público, é obrigado, artigo 129, ele estabelece a censura, artigo 220, parágrafo 2º é vedado. Então isso é uma vergonha. Qual é a conversa demais que eu tenho? Criticar o que o Flávio até fala, então? Eu estou no inquérito, sanções internacionais. Eu digo, o Eduardo tem que deixar de ser babaca. Tá falando demais. Isso é crime? Isso é crime? Vocês estão de brincadeira comigo. Tem um ponto que foi apontado ali, se eu puder esclarecer, que é quando o senhor coloca, né, que é preciso relacionar a sanção do presidente Donald Trump, né, do tarifaço ao Brasil, à anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse foi um dos pontos que a Polícia Federal coloca com o senhor ali operando para tentar pressionar o judiciário brasileiro a recuar dessas punições, né, dessa ação contra o Jair Bolsonaro. O senhor, em algum momento, entende que, nas suas palavras, estava ali incitando a que um país interferisse na soberania do Brasil? Minha filha, por favor, vou repetir de novo, com muito respeito a você, que você me trata muito bem. Vou repetir de novo. O que eu falei para Bolsonaro é o que eu falo em vídeos. Eu não falei nada demais. Eu estou dando uma opinião. Opinião não é crime. Eu estou dizendo para ele, ó, tem que vincular. Outra, eu não falo inglês. Não tenho acesso a nenhuma autoridade americana. Ok? Eu fiz o seguinte, eu mandei dublar vídeos meus para mostrar a perseguição contra mim. Então, isso é um absurdo. Agora eu virei o grande orientador de Bolsonaro, eu estou dando minha opinião, é meu amigo. Eu sou um dos maiores defensores. Onde está o crime? Onde crime? Opinião. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que grande parte da imprensa desvia. Esse é o jogo. Alexandre de Moraes permite à Polícia Federal vazar conversas que é crime. É crime, repito, artigo 5º 10 privadas serem vazadas é crime para desviar o foco dos crimes que ele comete. Aí é que tá. Aí grande parte da imprensa comenta o que o Malafaia falou, o que Bolsonaro falou, o que Eduardo falou, mas não mostra os crimes. Ele, Alexandre de Moraes, ele trabalha com mão de ferro nesses inquéritos. O delegado federal e a turma lá não faz nada que ele não autorize. O vazamento é crime. Alexandre de Moraes vai agir contra o delegado e contra os agentes que vazaram isso de um inquérito sigiloso, que se eu falar o conteúdo do inquérito, eu sou preso. Mas a Polícia Federal pode vazar conversas íntimas, conversas privadas. É crime! Essa que é a questão. Pastor, a gente gosta de contextualizar aqui a história. Para quem está nos assistindo e não entendeu a sua crítica veemente ao Eduardo Bolsonaro e os seus elogios ao Flávio, explica para a gente qual é essa crítica ao Eduardo Bolsonaro e se o senhor acredita que o Eduardo vem atrapalhando todo esse contexto de defesa do próprio pai. Não, eu elogio e critico.
se pegar todos os meus áudios, eu fiz uma crítica, porque no momento quando saiu a notícia do tarifaço, né, e que Lula, né, Jornal Nacional, e falando, e a imprensa toda, eu falei, fala para o Eduardo não se vangloriar disso. Não é bom. Tá fazendo papel de babaca. Só o posicionamento que a esquerda foi buscar. Dilma foi pedir sanções contra o Brasil na União Europeia e na ONU pela prisão de Lula. Eu não critico no sentido de que o Eduardo está errado, não. Ele está certo. Vai recorrer a quem? Gente, para pensar. O STF é a última instância. Você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Como a esquerda foi na Europa, na União Europeia, na ONU, deputados do PT, esquerda, Dilma, foram lá. Então o Eduardo está fazendo uma coisa legal. Eu critico muitas vezes a forma que eu critiquei, a maneira que ele vinha se conduzindo naquele primeiro momento de se vangloriar. Eu falei, tá errado, tá sendo babaca. Mas elogiei outras vezes, como elogio, estou elogiando agora. O senhor disse que, nessa conversa com o Bolsonaro, o senhor disse, eu mandei um áudio pro Eduardo Bolsonaro, esculachando ele, algum termo assim que o senhor usou. Ele respondeu essa mensagem que o senhor enviou? E, só para deixar claro, quando o senhor estava fazendo essa pontuação ali na conversa com o Bolsonaro, o senhor estava falando da questão do tarifaço, que o Flávio foi crítico ao tarifaço, depois teve que apagar o post, era sobre isso que estava se conversando. Como que o Eduardo respondeu ao senhor naquele momento? Ele não me respondeu nessa, ele não me respondeu. Muitas vezes me responde, outras vezes não. Mesma coisa é o Flávio, mesma coisa é Bolsonaro, mesma coisa é Michele, mesma coisa é o Carlos. De vez em quando me respondem, de vez em quando me respondem. Então, eu sou livre para criticar, eu sou livre para me posicionar. E eu não posso, por causa disso, ser colocado numa farsa de um inquérito. E outra, gente, para pensar. Eu estava chegando da Europa, de Portugal, apreender o meu passaporte. Você só apreende passaporte, risco concreto de fuga. Eu estou chegando... Quando a notícia foi dada pela imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que é a Globo News, na quinta noite, que eles com exclusividade, quer dizer, a Polícia Federal vazou, eu estava em Portugal. Alguns amigos meus disseram, Malafaia, não volto para o Brasil. Eu disse, o quê? Eu sou covarde. Eu sou homem de correr, eu sou homem de posição. Então, a maior prova que não tem nada de fuga é que eu voltei para o Brasil depois de ser manifestado que eu estava sendo investigado. Risco concreto de fuga. Manda Alexandre de Moraes provar. Isso é uma covardia. Eu estou sendo investigado e o cara prende o passaporte de um líder. Eu sou um líder religioso que me relaciono, dou conferências no mundo. Estou impedido de viajar. Isso é uma vergonha, é coisa de ditador. Alexandre de Moraes é um criminoso que rasga sucessivamente a Constituição.